Oi, colegas! Antes de começar o vídeo, já sabem, né? Não esquece da joinha, gente. Isso ajuda muito na divulgação aqui do canal. Se inscreve aqui embaixo se você ainda não é inscrito. Tem vídeos novos toda segunda e quinta, às 18 horas. Comentem aqui embaixo bastante, gente. Isso ajuda muito também no engajamento. Então comentem, falem que outros casos vocês querem ver aqui no canal, que com certeza eu venho trazer pra vocês. E colaborem com o canal, galerinha. Manda esse vídeo pra um amigo seu, pra alguém que você sabe que gosta de casos criminais, pra me ajudar aqui no canal. Tá difícil, gente, tá suado, mas eu tô aqui com vocês fazendo com muito amor, então eu conto muito com vocês, fechou? O caso de hoje é mais um caso brasileiro que ficou muito conhecido por se tratar da irmã aí de uma pessoa bem conhecida. Hoje eu vou contar o caso Priscila Belfort. Priscila Vieira Belfort nasceu no Rio de Janeiro no dia 5 de dezembro de 1974. Priscila era filha de Jovita e José Marcos. A Jovita teve a Priscila muito jovem, com 19 anos, e foi uma gravidez super de risco, porque a Jovita, quando estava grávida da Priscila, ela descobriu que ela estava com rubéola, que é uma doença gravíssima, gente, inclusive causa má formação no feto, né? As chances da Priscila nascer com má formação e danos eram muito grandes, então até o médico falou pra Jovita, né, aconselhou que ela interrompesse a gravidez, porque nesses casos pode, né, gente, nesse caso é um caso de doença realmente, que o bebê não ia nascer saudável, então ele recomendou pra Jovita que ela interrompesse a gravidez, mas a Jovita, ela sonhou, ela teve um sonho que a Priscila ia nascer saudável, e ela decidiu continuar com a gravidez, ela não teve coragem, né, de interromper, e ela resolveu ter essa filha. A Priscila foi um verdadeiro milagre, ela nasceu saudável, sem nenhum problema neurológico, sem nenhuma má formação, realmente um bebê saudável. Então a Jovita estava certa aí quando ela resolveu seguir a intuição dela e manter essa gravidez. A Priscila tinha um irmão que era um lutador de MMA, Vitor Belfort, que é bastante conhecido aqui no nosso país, e também é casado com a Joana Prado, que é uma modelo também bastante conhecida. A Priscila era uma menina bem estudiosa, bastante estudiosa, né? Ela gostava de focar nos estudos, mas ela era bem na dela, bem reservada. Ela gostava de ficar no cantinho dela, fazendo as coisas dela. Era sociável, se dava bem, tinha amigos, mas ela sempre gostava mais de ficar no cantinho dela, fazendo as coisas que ela gostava. Os pais de Priscila se divorciaram quando ela tinha 7 anos, e aí foi muito difícil para Priscila aceitar a separação dos pais. Ela sofreu bastante com isso, foi bem complicado para ela. E com essa separação, a Priscila então ficou morando com a mãe, com a Jovita, e com o irmão Vitor Belfort. Aos 16 anos, a Priscila recebeu o diagnóstico de depressão. Ela via, né, a Jovita, a mãe dela, via que a filha não estava bem, estava sempre para baixo, triste, né, que aquilo não era um quadro normal. Resolveu levar ela então num psiquiatra e ele diagnosticou que ela estava com depressão. Ela imediatamente começou com medicação, começou a fazer tratamento, o que fez com que ela melhorasse bastante. Ela ficou bem, conseguiu ter uma vida normal e saudável, porém de vez em quando ela realmente caía de novo, ela voltava para o quadro de depressão, ela tinha altos e baixos. A Priscila então se tornou funcionária pública e trabalhava na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer do Rio de Janeiro. Ela sempre praticou muitos esportes, assim como o irmão dela, Vitor Belfort, mas ela nunca se interessou em levar isso como o Vitor levou, né, para ser uma carreira, para ser o que ela ia fazer da vida dela, mas ela adorava praticar esportes. A Jovita, a mãe da Priscila, ela tinha muito cuidado com a Priscila, justamente por causa desse quadro de depressão. Ela tinha muita preocupação com a filha, então ela sempre levava a filha no trabalho, buscava a filha no trabalho, né, até pra Priscila se sentir mais confortável e a mãe também se sentir mais segura, porque realmente ela se preocupava demais com a Priscila. A Priscila realmente era uma garota mais frágil, então a Jovita redobrava os cuidados com a menina. A Priscila, ela tinha um namorado na época, o Luiz Cláudio, mas o relacionamento já não estava muito bom, eles viviam brigando, parecia que a Priscila queria terminar mesmo, ela não queria continuar nesse relacionamento, tanto que teve um dia que o Luiz Cláudio quis levar a Priscila na casa dele, ia ter uma festa ali na família dele, para apresentar a Priscila para os pais dele, mas a Priscila não foi, não quis ir, e após isso, no dia seguinte, eles saíram para conversar, e a Priscila disse para a mãe dela, para Jovita, que ia terminar esse relacionamento. E aí, quando a Priscila volta para casa,
casa após essa conversa com o namorado. A mãe dela, a Jovita, pergunta pra ela: Pri, e aí, o que aconteceu? Você terminou o namoro? E a Priscila só falou que não queria falar sobre isso e entrou no quarto e ficou quieta no canto dela, e a mãe dela respeitou a decisão dela. No dia 9 de janeiro de 2004, a Priscila já estava com 29 anos e ela não acordou bem naquele dia. Ela estava bem para baixo, mas ela estava com bastante cólica, né? E ela falou pra mãe que não estava bem, que não queria ir trabalhar, que não estava bem realmente para ir trabalhar. A mãe dela insistiu que ela fosse trabalhar, que ela não perdesse o dia de trabalho, deu um remédio para ela de cólica, o que fez a Priscila melhorar um pouco e decidir ir trabalhar. Ela não queria, mas por insistência da mãe, ela resolveu ir trabalhar naquele dia e também ela já estava se sentindo um pouco melhor. Então a Jovita, a mãe da Priscila, levou ela até o trabalho, né? Porque ela já tinha esse cuidado, ainda mais com a Priscila não estando bem, né? Estando com cólica. Levou ela no trabalho e no caminho, no carro, a mãe perguntou de novo sobre o namorado, se ela terminou o namoro, e a Priscila estava calada e falou que não queria falar sobre o assunto de novo, e a mãe respeitou e deixou a Priscila no trabalho. A Priscila então entrou no trabalho, né? A gente foi trabalhar, trabalhou normalmente e ali na hora do almoço ela saiu para almoçar, como ela fazia todos os dias. Ela tinha uma hora de almoço, só que normalmente a Priscila ia almoçar com amigos, colegas do trabalho, ou até com o namorado dela que trabalhava ali no mesmo prédio, mas ela resolveu ir almoçar sozinha dessa vez. Essa foi a última vez que Priscila Belfort foi vista. A Priscila trabalhava no centro, gente. Nessa época estavam tendo muitos sequestros relâmpagos no centro do Rio de Janeiro. Então estava uma época bem perigosa, onde várias pessoas estavam passando por isso, por sequestros relâmpagos. E aí deu o horário então da Priscila voltar para casa, né? E a Priscila não voltou para casa. A mãe começou a ficar desesperada, a família começou a ficar desesperada, porque a Priscila sempre voltava certinho no horário. E aí começaram a perguntar: cadê a Priscila? Cadê ela? E aí eles começaram realmente a entender que a filha tinha desaparecido. Inclusive era aniversário da mãe da Priscila, da Jovita, no dia seguinte. Eles tinham preparado uma festa, né, para comemorar, mas imediatamente foi cancelado aí com o desaparecimento da Priscila. E aí então Vitor Belfort foi imediatamente, né, a polícia, relatou o desaparecimento da irmã e imediatamente a polícia começou a procurar a Priscila, os amigos também do Vitor, todo mundo começou a procurar a Priscila, e esse caso tomou uma repercussão gigante. Afinal se tratava de uma pessoa famosa, né, irmã de uma pessoa famosa, que é o Vitor Belfort. Então toda a imprensa noticiando o caso, espalhando cartazes e fotos da Priscila para ver se alguém tinha alguma informação, se alguém sabia alguma coisa. O Vitor deu várias entrevistas sobre o caso, né, gente, para divulgar ainda mais esse caso, para ver se alguém realmente encontrava a Priscila. Num primeiro momento, a família do Vitor achou que se tratava de um sequestro. Afinal, como eu falei para vocês, o Vitor é uma pessoa famosa, conhecida, então imediatamente eles pensaram em sequestro também, porque estavam acontecendo muitos sequestros relâmpagos ali no Rio de Janeiro, né? Mas não houve nenhum pedido de resgate, e aí não fazia muito sentido. Como que sequestra uma pessoa, mas não pedem resgate? Não tem muita lógica. E aí se passaram meses e meses e nada da família saber nada sobre a Priscila, gente, nenhuma notícia, nada apareceu. A família também chegou a se questionar se tinha acontecido alguma coisa com a saúde mental da Priscila, porque eles falaram que ela já teve lapsos de memória, ela já chegou a perder a memória algumas vezes, mas que nada que fizesse ela ficar perdida onde ela estava ou esquecer do que ela estava fazendo. Mas essa questão da confusão mental foi levantada também. A polícia sempre acreditou em homicídio, né, que a Priscila foi morta, mas a família sempre manteve as esperanças de encontrar a Priscila, de achar ela e achar ela com vida. A família então criou uma campanha, espalhou fotos da Priscila com camisetas, né, em todos os lugares, deixava o número ali do Disque Denúncia para as pessoas, né, denunciarem. E gente, foram feitas várias denúncias. Várias pessoas apareceram falando que viram a Priscila não sei aonde, várias pessoas apareceram falando que elas cometeram crime, e tudo assim, nada foi provado. A polícia ia, investigava e nada era encontrado. O namorado da Priscila na época foi investigado também, mas a polícia não encontrou nada. Ele acreditava assim na versão que ela podia ter perdido a memória, ter tido um surto e realmente fugido, mas a mãe da Priscila, a Jovita, não acredita nessa hipótese, até porque, gente, mesmo que ela tivesse perdido a memória, ela estaria andando por ali perdida, né, vagando pela região, e o caso tomou uma proporção tão grande que alguém teria visto a Priscila e teria chamado a polícia, né? Então não faz
faz muito sentido. Em 8 de agosto de 2007, uma mulher chamada Elaine Paiva, de 27 anos, se entregou à polícia. Ela confessou que ela fazia parte de uma quadrilha que sequestrou, matou e estuprou Priscila Belfort. Ela diz que após fazerem tudo isso, esquartejaram o corpo da Priscila e queimaram. Ela diz que a ordem de fazer tudo isso com a Priscila partiu do presídio de Bangu, de alguém ali na prisão, que mandou fazer tudo isso com a Priscila por causa de uma dívida de 9 mil reais, ou seja, ela disse aí que era uma dívida que a Priscila teria com drogas, né? Essa mulher, Elaine, diz que a intenção não era tirar a vida da Priscila, mas que a Priscila chegou a ver o rosto dos criminosos e aí eles ficaram sem alternativas e decidiram matá-la. Essa mulher diz que o corpo da Priscila, os restos mortais da Priscila, estaria num sítio em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio. A polícia foi até esse sítio, investigou tudo. Gente, fizeram toda uma investigação e não encontraram absolutamente nada nesse sítio. Ou seja, a história dessa mulher nunca foi comprovada, a polícia nunca conseguiu comprovar essa história. E aí, como eu falei pra vocês, várias outras pessoas assumiram o crime, falaram que mataram a Priscila, falaram que viram a Priscila e nada era comprovado, gente. É muito triste isso, né? Quando acontece um caso que toma uma proporção muito grande, se tratando de uma pessoa conhecida, né? E as mídias divulgam com a intenção realmente de ajudar a família, né? Com a intenção realmente de divulgar o caso para que pessoas que, sei lá, possam ter visto, ajudem a encontrar, mas muita gente usa de má fé nesses casos, né? Liga pra polícia, liga pra família, fazem denúncias mentirosas, né? Fala, ah, eu vi fulano ali e era tudo mentira. Infelizmente, muita gente brinca com os sentimentos da família nesse momento. No final de 2020, um homem tirou uma foto de uma mulher. Ele tava passando na rua, começou a conversar com essa mulher e ele achou que era Priscila Belfort, que hoje em dia já estaria com quase 50 anos. Ela tinha 29 quando ela desapareceu, hoje ela estaria com quase 50. Esse homem achou ela muito parecida com a Priscila, tirou uma foto e mandou aí pras mídias, pra polícia, porque ele achava que se tratava da Priscila. Mas não, gente, não era a Priscila. Até, né, essa foto foi enviada pra família da Priscila, eles analisaram bem a foto, porque, claro, a Priscila não estaria igual ao que ela estava quando ela desapareceu, né, gente, porque ela tinha 29, hoje ela estaria com quase 50, a aparência dela teria mudado bastante. Porém, a família analisou e viu que não se tratava da Priscila. O Vitor Belfort nunca deixou de procurar a irmã, a mãe da Priscila Jovita nunca deixou de procurar a filha, e esse caso permanece aberto até hoje. Anos e anos e anos depois, gente, e nada da Priscila, nenhum corpo foi encontrado, nenhum restos mortais foi encontrado, nenhuma pista, como eu falei pra vocês, só pistas falsas. A polícia, toda hora, gente, aparece alguém até hoje falando, ai, tem uma pista da Priscila, achei não sei o que, ai, eu sei quem matou, ah, vi que nem esse rapaz, ai, eu vi uma pessoa parecida com a Priscila, mas nunca é ela, nunca as histórias se completam, não tem nenhuma ligação, a polícia vai, investiga e nada até hoje, gente, mesmo com toda a proporção que o caso tomou, mesmo se tratando do Vitor Belfort, uma pessoa conhecida, que leva esse caso pra mídia até hoje, nada foi encontrado, gente. E a mãe da Priscila, a Jovita, já deu várias entrevistas falando o quanto ela não consegue ter paz até hoje, galera, porque imagina, você ter uma filha que, sei lá, perdeu a vida, que você sabe que morreu, já é muito sofrido, né, gente? Mas imagina você não ter resposta, sua filha desapareceu, se passam aí quase, sei lá, 20 anos e não se tem resposta do que aconteceu. Você não sabe se ela morreu, se ela tá viva, onde que ela tá, se ela tá bem, você não tem resposta. Então eu acho que pior ainda, né? Tudo é difícil, gente, mas pior do que você ter uma resposta trágica e saber o que aconteceu é você não saber o que aconteceu, é você até hoje não saber o que aconteceu com a sua filha, e esse caso permanece um mistério até hoje. Difícil, né, galera? Comenta aqui embaixo se vocês conheciam esse caso, o que vocês acham desse caso e as teorias de vocês, o que vocês acham que aconteceu com a Priscila. A polícia acredita que ela foi morta, né, gente, porque já se passaram tantos anos e nenhuma pista, né, alguém já teria achado a Priscila, alguém já teria visto a Priscila, né, ainda mais com a proporção que tomou esse caso, mas a mãe ainda tem esperanças de que a filha esteja viva. Qual a sua opinião? Comenta aqui embaixo. Vocês sabem que nesse canal vocês têm espaço livre para comentar tudo que vocês quiserem, então bora comentar aqui embaixo. E é isso, meus amores, eu vejo vocês mais tarde com mais um caso. Um beijo e fui!